Oi pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês, né? Saudade dos nossos encontros toda terça e quinta à noite, né? Dos nossos bate-papos no intervalo, né? E eu venho aqui falar para vocês que é com grande prazer, com grande honra que eu vou estar ministrando para vocês mais um conteúdo, né? Infelizmente a gente não pode estar presente em sala de aula, mas eu espero que vocês consigam assimilar o conteúdo da melhor maneira possível, né? E aí a gente também vai ter os intervalos dos fóruns, né? Para a gente estar tirando as dúvidas e podendo estar fazendo um bate-papo melhor, né, pessoal? Então, o conteúdo que eu vou começar a trabalhar para vocês é o saúde da criança e do adolescente, né? Eu não preciso me apresentar, porque vocês já me conhecem. Meu nome é Maísa, eu sou enfermeira, né? Já sou um rostinho, como diz o outro, carimbado aí na cabecinha de cada um de vocês. Então a gente vai começar aí o conteúdo e as dúvidas a gente vai estar tirando no fórum, tá bom? Eu vou falar um pouco mais devagar para que fique de melhor compreensão para vocês. Então, amores, a gente vai começar aí, né? Falar um pouquinho sobre a saúde da criança e do adolescente, né? E quando a gente pensa em falar de saúde da criança e do adolescente, a gente busca visar, né? Desde ali da gestação da mulher até o nascimento da criança, e após o nascimento a gente avaliar o seu crescimento e o seu desenvolvimento até a fase da adolescência, né? Quem é que faz esse acompanhamento, né? Geralmente somos nós da equipe de enfermagem, né? Como é que funciona, né, pessoal? A gente tem que entender que durante a gravidez, né, ela constitui um período de muitas expectativas, não só para a gestante, mas também para toda a sua família, né, que se prepara para receber um novo membro, né? E se a gente pensar, esse novo membro que vai chegar, né, ele vai trazer novidades afetivas, emocionais, psicológicas, financeiras, né? Vai mudar um pouquinho o núcleo familiar com a presença do novo membro, né? E aí a gente pensa, cada criança que nasce não é parte de um contexto vazio, mas sim de um ambiente familiar repleto de esperança, de crença, de valores, metas que influenciarão a formação desse sujeito em desenvolvimento. Por tal motivo, ao atender uma criança, o profissional de saúde não pode vê-la como um ser isolado, mas como parte do seu contexto familiar, com características e funcionamentos próprios, né? Então a gente não só avalia a criança, a gente também tem que estar avaliando o contexto familiar ao qual ela está inserido, né? E quem fala isso, pessoal, é a linha guia de saúde da criança, que fala sobre o crescimento e desenvolvimento do Ministério da Saúde de 2012, né? Então, assim, a gente chegou uma criança para a gente realizar a avaliação antropométrica, avaliações da criança, uma puericultura, um CD, né, que faz geralmente a equipe de enfermagem. A gente avalia também o contexto familiar onde essa criança está inserida, né? Até porque essa criança ela não consegue se cuidar sozinha. Ela precisa de pais ou de responsáveis que vão fazer esse papel na vida delas, né? E aí, pessoal, para começar nosso conteúdo, a gente vai começar a falar daquele serzinho pequenininho, né? Quem é esse serzinho? É o recém-nascido. E quem é o recém-nascido, né, pessoal? A gente entende por RN, né, que é a sigla, o recém-nascido, toda criança, desde o nascimento até que se complete 28 dias de vida. Então, a partir do momento que nasceu até o 28º dia de vida, a gente fala que ele é um recém-nascido, tá? E esses recém-nascidos, eles são classificados de acordo com a idade gestacional e de acordo ao peso, né? Então, olha aqui, ó, os RNs podem ser classificados de acordo com o peso, a idade gestacional ao nascer e com relação entre um e outro. A classificação dos RNs é de fundamental importância, pois, a permitir a antecipação de problemas relacionados ao peso e ou à idade gestacional quando do nascimento, possibilita o planejamento dos cuidados e tratamentos específicos, o que contribui para a qualidade de assistência. Então, assim, eu saber essa classificação de recém-nascida, a partir do momento que aquela criança nasceu,
né, eu vou poder ali já montar planos de cuidados voltados para atender essa criança da melhor maneira possível, né? Por exemplo, essa criança nasceu abaixo de peso, nasceu prematuro, né? Não é uma criança que eu vou tratar e vou cuidar da mesma maneira que uma criança que nasceu com peso adequado, numa idade gestacional adequada, né? Então, assim, é importante a gente conhecer, né, essas classificações e caracterizar com cada uma em relação ao cuidado que eu vou ter com aquele RN. Então vamos lá. A primeira classificação que a gente vai fazer é com relação à idade gestacional. Então vamos lá. Considera-se como idade gestacional ao nascer o tempo provável de gestação até o nascimento, medido pelo número de semanas entre o primeiro dia da última menstruação e a data do parto. Então vou pegar ali com a mulher a DUM, que é a data da última menstruação, a gente chama de DUM, DUM, né? E a partir daquela data eu vou começar a contar as semanas gestacionais daquela gestante, né? O tempo de uma gestação, desde a data da última menstruação até o seu término, é de 40 semanas. Então, considera-se, né? Então, a gente vai classificar aí quanto a idade gestacional. RN pré-termo ou prematuro. Toda criança nascida antes de 37 semanas de gestação. Então, toda criança que nascer antes de 37 semanas, a gente fala que é pré-termo ou prematuro, né? RN a termo refere-se a um recém-nascido cuja idade gestacional está entre 37 semanas e 42 semanas. Se ao nascer o bebê não for a termo, quanto menor a idade gestacional, maior o risco de complicações e a necessidade de cuidados neonatais adequados. O que isso quer dizer? Que entre 37 semanas e 42 semanas é a idade gestacional adequada. O RN tem que nascer nessa idade mesmo. E a gente chama de a termo, né? E aqui deixou bem claro pra gente que quanto menor for a idade gestacional, né, menor que 37 no caso, aí aquele RN vai ser prematuro, né? E quanto mais diminuir essa idade gestacional, mais grave vai ficando a situação do prematuro, mais complicações ele vai ter, né? RN pós-termo é toda criança nascida após 42 semanas de gestação. Tanto o nascimento antes do tempo acarreta riscos para a saúde do bebê, como o nascimento pós-termo também. Após o período de gestação, considerado como fisiológico, pode ocorrer diminuição da oferta de oxigênio e de nutrientes, e os bebês nascidos após 42 semanas de gestação podem apresentar complicações respiratórias e nutricionais importantes no período neonatal. Então, pessoal, é importante a gente pensar também, né, que ganhar o neném após a data recomendada, após as semanas recomendadas, que a gente chama de pós-termo, pode trazer complicações para o bebê. Quem já ouviu falar aí popularmente, nasceu depois da data, né, diminuiu o líquido amniótico, vai ter complicação neurológica, porque passou da hora de ganhar. As pessoas usam muito esses termos, né? O neném passou da hora de ganhar, então não teve líquido amniótico, faltou oxigênio no cérebro, acabou tendo algum problema neurológico, né? Então, a gente tem que avaliar isso também, porque tanto existe complicações ao nascer antes, e tem complicações também ao nascer depois da idade gestacional adequada. Vamos continuar, amores. E aí, a gente fez a classificação de acordo com a idade gestacional. Agora, a gente vai fazer a classificação de acordo com o peso e a idade gestacional. Essa classificação possibilita a avaliação do crescimento intrauterino, uma vez que, de acordo com a relação entre o peso e a idade gestacional, os bebês são classificados como. Então vamos lá, classificação dos recém-nascidos quanto ao peso e a idade gestacional segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, primeira classificação, a gente fala de AIG, peso ao nascer entre o percentil 10 e 90. Vou explicar para vocês daqui a pouco. PIG, peso ao nascer abaixo do percentil 10. E GIG, peso ao nascer acima do percentil 90. Vamos ver
AIG, adequado para a idade gestacional, ou seja, se estiver entre o percentil 10 e 90, está adequado para a idade gestacional. Se o RN estiver pequeno para a idade gestacional PIG, ele vai estar abaixo do percentil 10. E se ele for grande para a idade gestacional GIG, ele vai ser, o peso ao nascer dele vai estar acima do percentil 90. Onde que eu vou aprender a olhar esses percentis? Eu estou mostrando para vocês aqui um gráfico, né? Esse gráfico a gente vai encontrar ele na caderneta de gestante, né? Que é aquele, perdão, pessoal, que é aquele cartão de gestante, né? Tem esse gráfico. E nesse gráfico, ele vai ter aqui, ó, aqui embaixo, né? Na horizontal, a gente vai ter as semanas gestacionais, né? Semanas de gestação. E aqui na vertical, a gente vai ter o peso do RN. Por exemplo, o RN nasceu com 37 semanas, pesando 2 quilos. Oh, perdão, saiu da ordem, deixa eu voltar. Olha lá. Nasceu com 37 semanas, pesando 2 quilos, né? Então, ela está bem em cima da linha do percentil 10. Então, ela ficou entre o percentil 10 e 90. Se ficar aqui dentro da linha entre 10 e 90, é adequado para a idade. Se for abaixo do percentil 10, é pequeno para a idade gestacional. E se for acima do percentil 90, é grande para a idade gestacional. Que a gente fala GIG, AIG e PIG, tá? Então, a gente vai avaliar de acordo com esse gráfico. Não é nada assim da minha cabeça, não. Tem o gráfico lá onde eu vou avaliar. Lembrando que na horizontal a gente avalia a idade gestacional com que o RN nasceu. E aqui na vertical a gente avalia o quê? O peso. Só um minutinho que o slide saiu da ordem aqui. Então, pessoal, né, a outra classificação que eu já falei para vocês, mas eu achei essa imagem bonitinha para colocar aqui, é a gente falar sobre a classificação de acordo com a idade gestacional, né, o que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem o pré-termo, que é a idade gestacional menor que 37 semanas. A gente tem o termo, que é a idade gestacional entre 37 e 41 semanas e 6 dias. E a gente tem o pós-termo, que a idade gestacional é igual ou maior que 42 semanas, né? E é importante, pessoal, a gente entender que a maioria dos recém-nascidos, eles têm características peculiares e possuem características anatômicas e funcionais próprias. O conhecimento dessas características possibilita que a assistência aos neonatos seja planejada, executada e avaliada de forma a garantir o atendimento de suas reais necessidades. Também permite a orientação aos pais a fim de capacitá-los para o cuidado após a alta. Os RNs brasileiros temos as seguintes médias no caso dos neonatos a termo: 3,5 kg, 50 cm para os bebês do sexo masculino. E 3,280 kg, 49,6 cm para o sexo feminino. O que é isso a termo, né, pessoal? Que nasceu na idade gestacional e no peso correto, né? Tais estudos mostraram também que a média do perímetro cefálico dos RNs a termo é de 34 a 35 centímetros. Já o perímetro torácico deve ser sempre de 2 a 3 centímetros menor que o cefálico, né? E quem disse isso, né, foi um escritor navantino de 1995. E aí, pessoal, eu quis colocar aqui para vocês, né, a gente vai estar vendo mais na frente, mas eu já quis colocar aqui, já que a gente está falando de gráficos, né? A gente falou lá do gráfico lá da idade gestacional quanto ao peso do RN. E esses gráficos aqui são gráficos de acompanhamento da criança a partir do momento que ela nasce, né? Esse modelo que eu coloquei aqui nesses slides são modelos que a gente encontra na caderneta, vou mostrar para vocês a capa aqui, na caderneta de saúde da criança, né? E esse aqui é dos meninos, tá? Então, a gente tem uma caderneta para a menina e a gente tem uma caderneta para o menino. Eu vou estar enviando para vocês, aqui eu baixei aqui, que é a caderneta do menino. Vou estar enviando via grupo de WhatsApp, quando a gente estiver tirando nossas dúvidas durante o fórum, tá? Porque é muito importante, porque lá tem bastante orientação bacana que a gente pode estar seguindo durante o CD da criança, tá?
Nesse primeiro gráfico aqui, mostra a relação do comprimento da criança versus as idades de 0 até 2 anos, né? Então, de 0 meses até 2 anos. Lembrando que a idade está aqui na horizontal, né? E o comprimento está aqui na vertical. Então, eu coloquei bem grandinho aqui, esse quadradinho que tá aqui, esse retângulo que tá aqui meio apagado, é isso aqui que tá aqui em cima, que eu coloquei maiorzinho para vocês darem uma olhada. Então, pessoal, se a criança tiver, por exemplo, 1 mês de vida e tiver aí 50 centímetros, eu vou lá no 50, 1 mês de vida, 50 centímetros. Ela vai estar aqui, ó, entre a linha preta e a linha vermelha. A primeira linha preta e a primeira linha vermelha. Que é o que? O score -3 e -2. Então, entre o score -3 e -2, né, o comprimento ele vai estar baixo para a idade, né? Então, aqui, ó, entre o score -2 e 2, né, vai estar adequado para a idade, não é isso? Então, vocês vão olhar o que? Os scores. Lembrando que aqui é -3, -2, 0, 2 e 3, né, de novo. Então, pessoal, a gente vai avaliar aqui de acordo com a idade e o comprimento e ver onde que encaixa aqui dentro desse gráfico. E dependendo de onde estiver a curva dessa criança de comprimento versus idade, eu vou avaliar conforme esses scores, conforme esses scores aqui, tá? Outro gráfico que eu coloquei é a relação peso versus idade, né? Então, aqui tá de 0 a 2 anos, né? Então, eu vou seguir o mesmo critério do outro gráfico. Eu vou ter aqui a idade e aqui na vertical eu vou ter o peso. Uma criança de 6 meses está pesando 6 quilos. Vamos ver se está ideal. 6 meses, eu vou aqui no 6, que é na idade, e vou lá nos 6 quilos. Então, ela está aqui ó, na pontinha, entrando acima da linha vermelha do score -2. Então, se ele está entre -2 e +2, significa que o peso está adequado para a idade. Então, eu vou avaliar de acordo com o que está me falando esse score. Maísa, eu preciso decorar isso? Eu não preciso decorar, tá, pessoal? Por quê? Porque esses gráficos vão estar todos na caderneta da criança. Então, eu vou só abrir lá e vou olhar e vou marcar, né? Geralmente, quando a gente faz o crescimento e desenvolvimento da criança, a gente vai marcando com as bolinhas, né? De acordo com 1 mês, quantos quilos tinha, 2 meses, quantos quilos tinha, 3 meses, quantos quilos tinha, pra gente ir montando a curva dentro do gráfico daquela criança específica, né? Então, eu não preciso decorar porque eu acho esses gráficos aí na caderneta da criança. Vocês vão ver quando eu mandar para vocês. E esse último que eu coloquei aqui é em relação ao período cefálico versus a idade, né? Então, aqui embaixo eu tenho na horizontal as idades e aqui na vertical eu tenho o tamanho do período cefálico em centímetros, né? Se eu tiver entre o percentil -2 e 2, vai estar adequado para a idade, período cefálico adequado. Se eu estiver acima do 2, né, vai ser o quê? Acima do esperado para a idade. E se eu estiver abaixo do -2, vai ser abaixo do esperado para a idade. Como eu falei com vocês, todos esses dados eu vou estar encontrando nessa caderneta da criança, tá? Da criança. Essa aí que eu tenho do menino, que eu consegui baixar. Vou estar mandando para vocês durante o fórum no WhatsApp, né? Não precisa a gente decorar, como eu falei para vocês, sabe? A caderneta do gráfico vai estar lá, eu vou só preencher com uma bolinha, né? E começar a fazer a curva de crescimento daquela criança, né? Se a criança estiver acima ou abaixo, na própria caderneta, mas a gente vai estar trabalhando nas próximas aulas, mas eu já estou dando essa dica. Na própria caderneta tem muitas observações, né, e orientações quanto ao cuidado da criança e do RN, né? Então, é muito bacana que a gente pode estar lendo e dando as próprias orientações que está na caderneta, né? Mas no decorrer aqui das aulas, vou estar passando para vocês bastante orientações, tá? Por hoje, a gente vai finalizar aqui, porque eu ainda vou... essa nossa aula é a nossa aula 1, e eu vou estar colocando um videozinho para complementar a carga horária, um videozinho bem bacana aqui, que eu achei interessante, vou estar postando para vocês, tá? E aí,
durante o nosso fórum nós vamos ter a oportunidade de tirar todas as nossas dúvidas, tá? E aguardo vocês no nosso fórum. Pessoal, fiquem com Deus. Um grande beijo, saudade. Se cuidem, vocês estão guardadinhos no meu coração, tá?